A Batalha da Aldeia puxou a Batalha de MCs pra um lado de entretenimento, tá ligado? Onde, tipo assim, eu conheço pessoas que não tem nada a ver com rap e assiste batalha porque é engraçado, é da hora, se diverte. Pô, todo mundo gosta de batalha. É um jogo, Então, né, mano? É uma competição. Exatamente. E a Batalha da Aldeia fez uma parada revolucionária com isso. E eu sou muito grato pelo espaço que eles me deram, tá ligado? Porque eles me deram espaço e aí eu, com meu mérito, cheguei onde eu tô hoje. Tanto que, pô, faz 4 anos que eu sou o único cara de São Paulo que foi pro Nacional, pô. Eu fiquei entre os 3, eu fiquei em terceiro dos melhores do Brasil e primeiro dos melhores de São Paulo, tá ligado? Hora. E só que o que acontece, mano... e a Batalha da Aldeia, além disso, mano, os caras, pô, a estrutura que os caras formaram pra lançar artistas, mano, porra, a moleque vai lá, lança uma música com os caras divulga, a moleque cresce, consegue andar com as próprias pernas, isso é um bagulho que muda a vida de muita gente, tá ligado? Eu imagino que a Batalha da Aldeia tem sido fonte de renda pra muita gente ali, tem ajudado muita gente. Então, tipo assim, eles fizeram um bagulho muito foda. Isso é louvável, tá ligado? É uma parada muito foda. Os caras merecem parabéns por isso. Só que, tipo assim, em contrapartida disso, mano, eu sinto que com a minha pessoa mesmo, os caras deram muitas falhas, tá ligado? Eu vou te explicar, por exemplo. Eu sou o cara na Batalha da Aldeia que tem o vídeo mais famoso de todos, que é o da batalha com o Guinho, que, pô, tem 12 milhões hoje em dia, tá ligado? Hoje em dia, eu entrei lá recentemente, tem outras batalhas que tem bastante views, mas por muito tempo eu era o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mais vistos. Do top 20, eu tinha, tipo, sei lá, 14 batalhas mais vistas, tá ligado? E os caras nunca me deram um salve, tá ligado? Os caras nunca divulgaram uma música minha, tá ligado? A Batalha da Aldeia nunca divulgou uma música minha. Pra não falar que nunca, bem no começo, na edição 12, 13, eles divulgaram uma música, mas não tinha visibilidade nenhuma naquela época. Então, tipo assim, a Aldeia nunca divulgou uma música minha, nunca me deram um salve, nunca agiram comigo com respeito recíproco, igual o que eu tenho por eles. Tanto que eu tô elogiando aqui o trampo deles agora, tá ligado? E isso foi uma parada que me chateou muito, mas assim, eu também sou um cara muito... Eu sei separar a amizade do trampo, tá ligado? Eu entendo que business é business, amizade é amizade. Só que até então, beleza, eu nunca tinha divulgado música minha, não tenho obrigação, seria legal pelo que eu represento lá, mas tudo bem. Aí o dia que o cara me fez uma diss, eu entro no Instagram, tá lá, a Batalha da Aldeia divulgando. Acabou de sair o melhor som do ano. Aí eu entro uma diss pra mim, eu falo, porra, mano. Tá ligado aquele meme? Eu sou uma piada pra você, tá ligado? Eu falo, cara, eu sou o cara que tem as batalhas mais famosas da porra do seu canal. Você ganhou dinheiro com meu nome, ganhou visibilidade com meu nome. E aí, tipo, você vai, eu lanço um som, você não dá um salve. Mano, não faz um story, sabe? O Krauk lançou música nova aí, pá. Aí o cara faz um som me xingando, falando vários bagulho. Melhor som do ano, acessem. Que porra é essa? Aí eu fiquei puto, tanto que eu lancei na minha resposta, eu falei assim, né? Na minha resposta pro moleque, eu falei assim, ó, não sei o que, pai. Eu falei assim, quem te divulgou foi eu que levantei. Que eu falo assim, me referindo ao fato das minhas batalhas serem mais famosas do canal, e isso são fatos, não é o que eu acho, são fatos, estão lá. E aí depois disso os caras ficaram mais putos ainda comigo porque eu falei isso. O senhor Bob 3 ali foi lá e fez vários stories falando, o Krauk falou que levantou a batalha. Não lembro se ele citou meu nome, mas falou assim, falou que levantou a batalha, que não sei. Os caras se doeram ainda, tá ligado? Eu falo, porra, vocês se doeram porque eu falei um bagulho que falando no quesito views das batalhas, que tem a sua parcela de veracidade ali, tá ligado? Divulgar um cara me atacando tá de boa, e eu não posso ficar puto por isso. Então, tipo assim, pô, eu acho, o clima entre Krauk e Batalha da Aldeia é muito estremecido por causa dessas atitudes que eu não entendo, mano. Eu não entendo. Porque eu sempre respeitei os caras. Onde eu fui, sempre demonstrei minha gratidão por eles. Fora isso, falando do business, os caras ganharam muito com a minha imagem. Nem tô falando de dinheiro, de visibilidade mesmo, tá ligado? Tanto que até hoje, mano, ano passado a gente colou lá pra brincar. As batalhas têm 5 milhões, 4 milhões. Toda vez que a gente vai lá, as batalhas têm milhões. E quem é que ganha com isso? São eles, mano. Eu também? Sim, mas eles também, tá ligado? Então, tipo assim, eu sempre esperei dos caras pelo menos uma reciprocidade de respeito e amizade, de cumplicidade, tá ligado? Pô... Até que faz sentido, porque vocês somariam mais, né? E iam ajudar um... Mano, eu não entendo o prazer que os caras têm de me ter como inimigo, tá ligado? Porque pra mim, nós dois juntos ia ter muito mais frutos, tá ligado? Eu faria com certeza sons com os moleques que eles estão lançando. Dá pra fazer eventos especiais. Os caras fez o evento de 3 anos lá, ninguém me deu um salve, tá ligado? E tudo bem, mano, tipo assim, tudo bem, tá ligado? Tudo bem, porque eu não sou da organização, não sou efetivão, não sou MC que tá... Mas assim, tá ligado aquela consideração, tipo, eu não sou qualquer um, eu sou o cara que tem as batalhas mais vistas, e os caras não me deram um salve, tá ligado? E os fãs cobram isso. E até uma informação recente, uma parada que me deixou bem triste também, que, tipo, hoje em dia tem vários caras que batalharam comigo, que a gente se estranhou, foi rival ali na batalha, que hoje em dia a gente é próximo, e que os caras falam pra mim, mano, que quando eles estavam lá no QG da Batalha da Aldeia, a organização, sem citar nomes, claro, mas assim,
colocava os caras contra mim, mano. Tem um parceiro meu aqui que eu não vou citar o nome, que é meu irmão, que fala assim, o Krauk, eu ia lá, os caras falavam assim, demorou, vamos fazer uma música atacando o Krauk aí. Tá ligado? Aí eu falo, caralho, por quê, mano? Tá ligado? Qual que é a fita, mano? E falava assim, não, Krauk, os caras falavam que tinha que te atacar, falava que você era cuzão, falava que não sei o quê. E eu falo assim, mano, o que eu fiz pros caras além de agregar pra eles, tá ligado? E mesmo com tudo isso, mano, eu nunca falei, é a primeira vez que eu tô quebrando esse silêncio aqui, tá ligado? Por isso que eu falei que as mídias de rap vai ficar doido. Porque, tipo, eu falei, pô, e vou até te contar outro bagulho, mano, eu acho que eu devo falar isso. Eu vi que o Bob teve aqui recentemente, certo? Faz uns meses. E ele falou sobre a batalha Krauk Guinho, e eu já expliquei bastante sobre a batalha, mas ele disse, eu senti na fala dele que ele jogou um pouco da responsabilidade pra mim, certo? E realmente tem grande responsabilidade minha. Só que, eu acho muito hipocrisia, tá ligado? Os caras falam assim, a gente não compactua com isso. Porque, primeiro, se eu não compactuasse, o vídeo não tava lá. Certo? Se os caras, não compactuam com essa atitude. Então por que ganha dinheiro em cima dela? Certo? Por que o vídeo tá lá? E digo mais, quando o vídeo saiu, a batalha com o Guinho, os caras colocam lá, rivalidade, Krauk e Guinho. Pegou fogo, quase deu porrada, tá ligado? Então, isso pra mim é compactuar, tá ligado? Então, tipo assim, sejamos honestos, tá ligado? Igual eu fui aqui, eu falei, me beneficiei disso, hoje me arrependo de algumas atitudes que tive e me desculpei com o cara, tá ligado? Agora, tipo... Mas muito dessa treta eu não entendo, cara. Porque, ó, vamos pegar o UFC. Não da sua treta com a Aldeia, mas da sua treta com o Igu. O Guinho. Guinho. Cara, o UFC. Os caras saem na porrada. E eles estão lá pra isso. O cara vai ficar puto porque o cara nocauteou o outro? Então, mas sabe o que Faz acontece? sentido. Mas é que a galera do UFC, o público, não vai lá depois no Instagram do cara, acho que... vai. Ou será? Claro deve ir, vai, né? Esse cara. que deve, foda-se, Claro falei que bosta. vai. Vai, sim, certeza que vai. Certeza que vai. Certeza. Só que Faz parte do jogo, eu tenho mano. outro Você tá na contra-argumento. arena, é pra sangrar, mano. Mas eu tenho É outro pra levar porrada na contra-argumento. cara. Só que lá no UFC os caras ganham muito dinheiro. Foda-se. Então, mas aí o cara não ganha nada, e é esculachado aí, né? O cara fica puto mesmo. Então vai esse padeiro, porra. Vai trabalhar com a tua mãe. Oh. Não. Tipo... Manda o currículo pra minha mãe. Manda o currículo pra tua mãe. Vai trabalhar como, sei lá, advogado. Né? Ou como... É foda. Porque se você tá na batalha da aldeia, você tá na batalha da aldeia. O próprio nome já diz. O negócio é pra dar porrada um no outro, verbalmente, eu vou através um da bagulho, rima. Monarca. Isso aqui, ó. Olha essas ideias. Partindo do princípio do não compactuo. O público merece saber disso. Quando aconteceu a primeira batalha com o Guinho, que hypou, eu tinha acabado de chegar do Nacional, por isso que hypou também, além da treta toda. E o bagulho deu muito hype. Porque, tipo, não era normal as batalhas terem milhões de views. E aí, naquela época, a batalha tinha, tipo, 2, 3 milhões em um mês. E, tipo, era um absurdo. Era, tipo, mano, era um hit. Tipo, era um hit em forma de batalha, tá ligado? E aí, mano, passou um tempo, pá. A organização da aldeia me chamou no WhatsApp, tá ligado? Que eu tinha contato com os caras até então. E falou assim, Krauk, a gente vai organizar um evento, baile da aldeia, um bagulho assim, que eles iam alugar uma casa, tá ligado? E iam fazer o evento, tipo, ia ter ingresso pra entrar. Aí ele falou assim, mano, a gente queria que você batalhasse e tal. Aí eu falei assim, não, mano, eu não tô batalhando mais. Porque eu já tivesse de parar e voltar várias vezes. Eu falei assim, não, eu não tô batalhando mais. Ele, não, mano, a gente te paga R$500 pra você batalhar com o Guinho de novo, você topa? Olha isso. Os caras falaram esses dias, me ofereceram R$500 pra eu batalhar. Dias? Não, Muito antes tempo da atrás. segunda batalha. Muito tempo atrás. Uns 4 meses depois que teve a primeira batalha que estourou. Me ofereceram 500, eu não lembro se foi 500, 400, vou colocar que foi 500 aqui, que é o que vem mais na mente. Pra arredondar. Me ofereceram R$500. Oi? Antes do Boca de Pelo. Não, foi depois do Boca de Pelo. Teve a batalha do Boca de Pelo, que é foda desse jeito. Aí, cara. Tipo assim, teve a batalha que Boca de Pelo foi foda. Foi a punchline do bagulho, foi. Que bom, tá ligado? Mas assim, foi uns 4 meses depois dessa batalha, os caras me chamaram no WhatsApp e me ofereceram R$500 pra eu batalhar de novo com o Guinho nesse evento, tá ligado? E aí eu falei assim, mano, você é louco? Não, mano, você tá me oferecendo grana, porque eu era tretado, tipo assim, não era tretado de sair na mão, mas eu não se entendia. Eu falei assim, você tá, tipo, me oferecendo grana pra eu brigar com o cara, tá ligado? Eu falei, é circo essa porra? Eu falei assim, não, mano. Eu falei assim, não quero, não rola, pá, não aceitei. Beleza. Passou uns 5 meses, tal, um tempo, eu colei na aldeia lá, falei assim, vou batalhar, pus meu nome aí, pá, põe meu nome e tal. Eu e quem? Eu e ele de novo, tá ligado? Então, tipo assim, os caras me ofereceram grana, eu não aceitei. Quando eu colei lá de novo, os caras forjaram uma chave onde eu caía com ele, me colocaram com outro moleque, que na época foi o Goldie que eu ganhei, e a próxima chave era contra o Guinho, tá ligado? E aí, tipo, a galera, por saber que a próxima era o Guinho, já ia fazer eu passar, mesmo se eu não rimasse nada, tá ligado? Entendi. Então, tipo assim, a galera forçou, eu passei. Então, tipo assim, aí o cara chega aqui na mesa e fala, não compactua. Os caras me ofereceu grana pra eu brigar com o moleque, tá ligado? E não compactua. Então, mano, sejamos honestos. Demorou?
É isso. Caralho, o cara é pouca. Quem não compactua sou eu que recusei, cara. E depois, se eu soubesse que eu ia batalhar com o cara, eu tinha aceitado então, cara, os 500 conto. Eu bateria do mesmo jeito. Mas eu só não entendi ainda exatamente com o que vocês estão compactuando. Com o quê? Então, é porque o que acontece? A cobrança das outras batalhas, da galera do hip hop que é mais raiz, que cobra, tipo, aquela conduta, aquela parada, que é importante e tem que existir, caiu muito na organização, tipo, mano, vocês deixam acontecer isso na batalha, não sei o quê. Aí os caras tiram a responsabilidade. Mas o que exatamente que aconteceu, porque, que pegou, que feriu a galera, o sentimento da galera? Porque, tipo, por exemplo... pô. Mas o qual é? Porque é muito machista essa ideia, tá? Tipo, falar que a mina mamou o bonde inteiro, não sei o quê. Entendeu essa parada? Entendi, porque você falou isso pra uma mina. Não, eu falei pro cara. Pro Guinho, que a mina dele mamava o bonde inteiro e que ele, portanto, ele era o boca de pelo, entendeu? Então, tipo assim, acabei, por exemplo, atacando uma mina que nem tava no dia. E é dessas paradas que eu me arrependo, tipo assim, a mina nem tava lá pra se defender, tá ligado? Com a cabeça que eu tenho hoje, com as ideias que eu tenho, com a vivência que eu tenho hoje, eu não falaria um bagulho desse, tá ligado? Só que falei naquela época, aconteceu, a gente não tem como voltar atrás, que a gente pode consertar os erros, tá ligado? Então, tipo assim, todo mundo tenta se esquivar da culpa, aí joga pra quem? Pra mim, tipo, que foi o cara que fez o bagulho, que também tem culpa, mas não sou só eu, tá ligado? E aí, o que me deixou mais puto foi isso, os caras com esse papo de eu não compactuo, e aí lá nos bastidores os caras me oferecendo grana pra fazer o bagulho. Então, é isso, tá ligado? Essa é a parada do não compactuo com a treta, com o machismo. Até essa mina aí, eu acho que tem um negócio assim, você vai por exemplo, tem um show de teatro aqui, bem bizarro, em São Paulo, que é uns caras que ficam batendo punheta, tá ligado? É sério. Não tô... Você foi nesse bagulho? Não já ouvi falar. Quem foi que foi? Tava falando aí, mano? Uns caras, acho que foi o vinheteiro, talvez. Acho que foi o vinheteiro, não sei. Não, foi assim, um comediante. O Vilela. Foi o Vilela, exato. E ele... E aí, tipo, porra, se for num show onde os caras estão batendo punheta e é o espetáculo, você não vai ficar bravo se espirrar porra em você. Tá ligado? Que papo é esse, mano? Que analogia foi essa? Se um dia você concorda com isso aí, meu amigão, vou ficar na última fila. Mano, se tu não quer porra esporrando no teu braço, você não vai num show que tem nego batendo punheta. Tá ligado, mano? Aí, na moral. Se tu não quer ser tirado, tu não vai numa batalha de rima, essa foi a comparação, mano, mais maluca que eu já vi, né, mano? Eu já vi gente fazer várias comparações. Aí, eu vou até... Posso pegar outro Red Bull aqui? Pega aí, cara. Depois dessa... Sim, mas é isso, mano. Eu acho que a batalha da aldeia tem que ser um lugar onde é permitido falar qualquer coisa, mano. Porque é uma batalha, é onde, mano, você tem que dar liberdade pros gladiadores degladiar. Assim, eu sempre fui da opinião, tá ligado? Quando eu rimava, de que é o seguinte, mano, o que acontece na batalha morre na batalha. Essa sempre foi a minha opinião. Tanto que, mano, tem várias batalhas minhas aí que os caras falaram, tipo, porra, vamos supor, que nem eu falei aqui, eu perdi uma irmã, mano, minha irmã faleceu, e foi uma época muito difícil. Chega na batalha, o cara fala, comi sua irmã. O cara não sabe da minha vida, pá. Aí eu vou ficar triste, depressivo, chorar, e pá. Eu tenho que, tipo assim, porra, foi um bagulho muito difícil na minha vida, mas eu coloco isso, pô, tô indo batalhar, tenho que estar pronto pra ouvir qualquer coisa. Então eu me blindo, entra no ouvido, sai no outro, falo o que tem que falar, ouve o que tem que ouvir, que vem isso melhor e tchau. Saiu dali, aperta a mão. Mano, tanto que, pô, o Kant, o Leozinho, o Thiago, vários, mano, os caras já se xingou pra caralho e hoje nós é tudo amigo, tá ligado? Só que tem gente que não consegue ter isso e tem uns caras que saem na porrada, já vi uns caras saindo na porrada. Então, um deles, uma dessas histórias de nego que saiu na porrada e foi por minha causa também, cara. Que foi o contexto da primeira batalha, tá ligado? Tá ligado? Foi foda também. Isso é foda, mano. Caralho, é o Krauk destruindo várias famílias, tá ligado? E sem querer, mano. E sem querer. No teu... Mano, eu juro que ele foi tudo... Desculpa, rapaziada. Então, o bagulho é foda, o bagulho é foda.